Oi, pessoal. Nossa aula agora é de matemática, né? Vamos continuar no assunto medidas de comprimento, tá bom? Vamos conhecer hoje uma unidade de medida de comprimento, que é um metro, tá? Bem usual, né? Bastante utilizado no nosso dia a dia, né? Várias situações nós precisamos utilizar essa medida de comprimento para ver o comprimento de algumas coisas, né? Para fazer reparos, até dentro de casa mesmo. E esse metro, né, é utilizado para várias situações, para comprar tecidos, se utiliza metro, para mandar fazer portas de casas, para mandar fazer janelas, grades, certo? Então, vocês já ouviram falar no metro, né? E com certeza vocês já ouviram alguém usando, né, em casa mesmo, essa unidade de medida, tá bom? Então, na página 205 aí do livro de vocês, abram aí 205, tá? Vamos ver um pouquinho sobre o metro, que é uma medida de comprimento, uma unidade de medida, tá bom? Usamos o metro, né, abreviação M, né, para medir o comprimento, largura ou altura, pode ser a largura ou altura, certo? De várias coisas, como tecidos, móveis, salas e etc. Vejam alguns instrumentos que utilizamos para medir esses comprimentos, né? Então, nós temos aí a fita métrica, certo? Para medir o comprimento. Nós temos também o metro articulado, que é esse metro aqui de madeira, tá? Que ele se dobra todinho. Temos a trena, né? Que é outro instrumento. E nós temos a régua, que é um objeto mais escolar, tá? Um instrumento escolar que vocês têm, né? Vocês podem, inclusive, pegar e observar a régua de vocês aí. Então, cada instrumento desse tem uma especificidade, né? Eu não vejo, né? É muito comum você ver as pessoas que vendem, por exemplo, tecido com uma trena ou com uma régua dessa daqui, certo? Nós percebemos, né, que eles utilizam mais o metro articulado, tá? Quem vende cortina, esses tecidos assim, né? Muito largo, né? Usando o metro articulado. Ou um metro de madeira, que ele não é dobrável, certo? Também se utiliza bastante nessas lojas para vender tecidos. E a trena, né? Quando para fazer uma roupa, por exemplo, que é um pouco menos de tecido, você vai utilizar uma quantidade pequena. Você vê, né? É bem comum as pessoas que vendem utilizando a trena. Até para fazer roupas sob medidas, né? Aquela costureira, ela também utiliza a fita métrica, né? Para tirar essa medida da gente, fazer essa medição. Então, aqui nós temos algumas perguntas que vocês vão responder de acordo com o que vocês viram agora, tá? Qual desses instrumentos de medida você escolheria para medir? Então, qual desses aqui você escolheria para medir essas 4 coisas aqui? Vamos lá. Então, para cada medida dessa, você vai escolher um, tá bom? O que você acha que é mais adequado, mais apropriado, ok? Para medir o comprimento de um dos lados de sua sala de aula. Então, para medir uma parede da nossa sala, você utilizaria qual desses aqui? Você utilizaria a fita métrica, o metro, a trena ou a régua. Imagina aí, né? Medir uma sala de aula com uma régua, que é 30 centímetros. Então, vocês vão pensar um pouquinho e vão ver qual desses instrumentos vocês utilizariam para essa situação. Segunda situação. Para medir o comprimento do seu braço, né? Para medir aqui o comprimento do seu braço, você utilizaria qual desses instrumentos? Né? Para medir a distância de sua carteira ao banheiro da escola, ou do seu quarto, onde você estuda, faz sua atividade ou na mesa, para o banheiro da sua casa. Qual desses instrumentos você utilizaria? Qual desses é a fita métrica, o metro, a trena ou a régua? Para medir a capa do seu livro, você utilizaria qual desses instrumentos também para medir a capa do livro de vocês? Certo? A régua também é um instrumento de medida de comprimento. Ela é dividida em partes iguais, né? Cada uma chama de centímetro. Centímetro nós abreviamos cm, tá? Para dizer que é centímetro. Então, olha só. Nós temos aqui nessa régua, né? Mostrando o que é o centímetro. Centímetro é esse espaço aqui, ó. De 1
número para outro. Então, veja aqui que do 0 para 1, eu tenho 1 centímetro, aproximadamente um dedinho, né? Aqui nós tínhamos de 4 para 6, 2 centímetros. Então, vocês estão acostumados a usar régua. Vocês já entendem, né, essa medição aqui por centímetros. E vocês sabem que a régua de vocês, elas podem ter 15, né, no caso dessas réguas menores, e 30 das tradicionais mesmo, que é mais utilizada na escola. 30 centímetros, né? Então, é um objeto realmente para uso escolar, né, que não exige grandes medidas, certo? Então, olha só, cada um de um número para outro, nós temos 1 centímetro, tá certo? Podem conferir na régua de vocês aí. Podemos dividir 1 metro em partes iguais, né? Então, 1 metro, né, tem 1000 centímetros, certo? Em partes iguais. Cada uma dessas partes se chama centímetro. Portanto, 1 metro, né, ela tem 100 centímetros, certo? Então, esse metro aqui, ó, essa fita métrica, ela é 1 metro, tá? A régua é 30 centímetros, então nós temos a cada 100 centímetros, nós temos 1 metro, ok? Na nossa videoconferência de hoje à tarde, nós iremos falar justamente sobre essa medida de comprimento, tá bom? Então participem comigo, vai ser bem legal, vai ser recheada de novidades. Vocês vão utilizar a régua para fazer a atividade na hora da aula, tá bom? Então espero vocês, um beijo e até lá!